Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com assuntos importantes, né? Notícias aí relevantes e animadoras aí em relação a alguns assuntos, mas também temos algumas notícias preocupantes aí, como, por exemplo, uma possível punição muito severa que o nosso atacante Verratti pode levar e, de repente, aí nem mais atuar com a camisa do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Então, primeiramente, quero convidar você a acompanhar, a assistir o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas as novidades, né, de todas as informações que a gente vai trazer. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo. Convido você, vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família, né? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, tem vídeo, tem live, para você aí ficar bem informado com as notícias do Vascão. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, também queria deixar um recadinho da empresa Mais Ágil, né? A empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Tá precisando pagar uma dívida, fazer uma obra? Entre em contato com eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue sacar essa grana. Beleza? Então bora dar início ao vídeo aí falando aí sobre situações de punições, né? Não só ao Pablo Verratti, né? Não só ao nosso centroavante, mas também a situação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro aí, quem se lembra, alguns jogos atrás contra o Coritiba, né? Acabou tendo, né, aquela confusão, invasão de campo, né? A torcida cruzeirense ali pulou depois de ter levado o gol do Coritiba no finalzinho do jogo e acabou transformando, né, o jogo, né, o campo ali em um campo de batalha, né? As duas torcidas, a do Cruzeiro e a do Coritiba ali, entraram em conflito, né? E obviamente a expectativa é que o Cruzeiro primeiramente, né? O Coritiba também depois, mas o Cruzeiro primeiramente aí leve uma punição e uma punição muito severa, né? O primeiro vice-presidente aí eleito agora da chapa do Pedrinho, Paulo Salomão, que é o ex-presidente do STJD, comentou o assunto e ele falou, ó, o Cruzeiro não vai perder ponto, né? Isso aí não interfere nessa situação aí de pontos na tabela, mas a tendência é que o Cruzeiro sim leve um gancho aí com punição de mando de campo e também aí com a presença da torcida aí, como aconteceu com o Vasco e com o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que até o final do campeonato, nos próximos jogos aí que o Cruzeiro terá em casa, eles não possam atuar ali com a presença da torcida, inclusive, né, já no próximo jogo contra o Vasco na semana que vem, né? Lembrando que o Cruzeiro joga ainda essa semana, mas o jogo é fora de casa, né? Vai enfrentar o Fortaleza agora no dia 18 e semana que vem, dia 22, vai encarar o Vasco lá em Minas Gerais. Então é aguardar, né? Vamos ver como que o STJD vai se pronunciar sobre isso, né? O que vai ser aí realmente vai ser feito em relação a essa punição do Cruzeiro. Agora falar sobre uma possível punição ao nosso centroavante, né? O Verratti que alguns jogos atrás foi expulso, né? Acabou dando ali uma cotovelada, tentou dar uma cotovelada num jogo ali, né? E infelizmente o Verratti pode levar uma punição muito severa, né? Ele vai ser julgado ainda essa semana pelo STJD. Quem se lembra, o nosso meio-campista, né, o Jair, que também fez a mesma coisa, levou um gancho ali de 4 partidas, né? Teve ali uma punição mais severa ali do que a gente imaginava. O Verratti pode levar um gancho ali de 4 até 12 jogos. Então a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Infelizmente o Vasco hoje não tem um substituto, né? Não tem um jogador ali que atue, né, com as mesmas características que o Verratti. Então fica, né, essa pulga aqui atrás da orelha. Será que o Vasco vai sofrer essa punição? Será que o Verratti aí vai ser suspenso por 4, 5, 6 ou até 12 jogos? Torço para que não aconteça, porque realmente iria prejudicar e prejudicar demais o Vasco aí nessa reta final de competição. Mas agora falar aí sobre outros assuntos, né? Porque realmente parece que vai sair do papel a parceria entre Vasco e Crefisa, né? O Pedrinho aí cravou, o próprio dono da Crefisa cravou, né, alguns dias atrás, que se o Pedrinho fosse eleito, né, eles iriam fechar, né, esse acordo, fechar essa parceria que vai trazer para
para os cofres do Vasco, um valor muito alto ali, que vai ser um auxílio na construção de São Januário, né? Na reforma de São Januário, para ser mais específico, né? O Vasco aguarda aí, o projeto de lei será aprovado agora na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para poder arrecadar, né, aqueles 500 milhões de reais do potencial construtivo, mas os 500 milhões eles não são necessários para bancar toda a obra, né? A obra provavelmente vai passar ali dos 500, 600, pode chegar até 800 milhões de reais e por esse motivo, né, é muito importante que o acordo seja traçado, né? Que o acordo entre Vasco e Crefisa possa ir o mais rápido possível tá saindo do papel, né? Possa estar acontecendo para que a reforma, para que a construção ali, a modernização do nosso estádio possa começar o mais rápido possível e obviamente, né, a gente fica na expectativa porque a gente quer ver esse novo São Januário, a gente quer ver esse estádio aí sendo feito o quanto antes para o torcedor ter, né, um novo Caldeirão já a partir de 2027. E agora falar um pouquinho sobre 2024, né, sobre a situação aí de planejamento, de contratações, renovações de contratos, saídas de jogadores e antes, né, do Vasco realmente aí dar início às contratações, o Vasco precisa sanar dívidas, quitar dívidas aí de compras de atletas que o Vasco fez durante esse ano de 2023. Lembrando que hoje o Vasco não poderia inscrever novos jogadores. O Vasco está com uma punição da FIFA, né, que é um transfer ban, porque não pagou algumas situações aí envolvendo transferências, como por exemplo, Léo Pelé, o Vasco comprou do São Paulo e a informação que a gente tem é que até hoje o Vasco não pagou absolutamente nada. Mesma situação envolvendo Lucas Piton, jogador que chegou do Corinthians. Então realmente fica a dúvida, né? E eu tô muito preocupado porque o Campeonato Brasileiro se aproxima do final. O Vasco já teve o aporte da 777 sendo feito, né, há mais ou menos um mês e meio atrás. E aí fica a pergunta: por que até agora não pagou essas dívidas? Por que até agora não sanou essas situações para que o transfer ban caísse e que o Vasco não tivesse dor de cabeça? Então, mais uma missão para o Pedrinho, novo presidente do Vasco, resolver, né? Mais uma missão para ele aí se envolver, perguntar para o CEO da SAF, perguntar para o CFO da SAF, né? Que é a pessoa envolvida ali nas finanças, quando essas situações serão resolvidas, quando que o Vasco aí vai pagar as dívidas ali que fez pela compra de jogadores, por empréstimos de atletas, né, por tudo que aconteceu aí em relação às transferências de atletas nesse ano de 2023. Não é possível, o Vasco recebeu aí quase 120 milhões, né, se eu não me engano, nesse último aporte da 777, e aí fica, né, essa pulga atrás da orelha. Onde esse dinheiro foi parar? O que está sendo feito com essa grana? Eu sei que pagamento de salários estão em dia, beleza, eu sei que aí outras coisas estão sendo feitas, mas não pode ficar devendo jogador, não pode ficar devendo clubes aí, porque senão, mais uma vez, o Vasco vai sofrer no final da temporada aí na janela de transferências. Beleza, galera? Então é isso, basicamente aí as informações. Mais tarde a gente volta, vamos fazer uma live para vocês aí a partir das 8h30 da noite, 8h30. Então fiquem ligados aí, que quem quiser participar, a gente vai estar respondendo perguntas, tirando dúvidas e, obviamente, aí falando muito sobre a sequência do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então quem puder deixa o like, se inscreve no canal e bora para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!